Boa noite, meu nome é Andreia, eu estou aqui para gravar o meu primeiro vídeo do canal Letras Leais. Eu escolhi esse nome Letras Leais porque a minha intenção é que eu emita aqui a minha opinião sobre os livros que eu leio e da forma assim, mais sincera possível. Dessa forma, a minha opinião não necessariamente vai coincidir com, poderá, né, não coincidir com de grande parte das pessoas que eu tenho acompanhado alguns canais literários. Tem uns 4 meses mais ou menos que eu comecei a acompanhar esses canais. Eu comecei a acompanhar os canais literários através do canal de Juliana Gevazon, do canal Batom de Clarice. E a partir desse canal eu descobri outros canais literários de várias meninas que postam vídeos no YouTube. Eu falo meninas porque dos canais que eu acompanho, apenas um deles, ou melhor, dois, eu vejo a presença masculina. Um deles é o Roleta Literária. Eu não me lembro o nome do rapaz que faz, ele ficou até um tempo ausente do YouTube e agora ele retornou. E o outro é de um canal chamado, acho que Explanadores ou Explanadores, onde é um casal que faz, tem um rapaz e uma menina que faz. Eu também não me recordo o nome deles dois. Mas a partir desses canais eu comecei a acompanhar a opinião dessas pessoas sobre livros. Li vários dos livros que foram indicados por pessoas desses canais. E eu percebo que nem sempre a minha opinião ela se coaduna, ela se alinha à opinião as opiniões que são emitidas pelas pessoas desses canais literários. A exemplo do livro A Pequena Abelha, que foi elogiado, muito elogiado por diversas pessoas e que ou eu não tive a sensibilidade de captar o que essas pessoas viram, mas eu não vi a menor graça naquele livro. Fui cheia de expectativa, mas ao término da leitura eu fiquei extremamente frustrada. Tanto que eu criei um blog, mas que tem uma só resenha lá escrita, que é até a respeito desse livro, e que eu intitulei Uma Pequena Abelha para uma Grande Decepção, porque a expectativa que eu tinha a respeito do livro era muito alta. Um outro livro também que eu vi excelentes comentários e que eu também li e não me impressionou foi A Outra Volta do Parafuso. Eu tive uma enorme expectativa com referência ao livro e aquilo acabou me frustrando. Então, assim, eu falo letras leais nesse aspecto. Se eu realmente discordar da maioria das pessoas, da opinião da maioria das pessoas, eu vou opinar a respeito do que eu senti a respeito do livro. Eu gostaria de destacar que eu não sou nenhuma profissional da área de letras, eu sou formada em administração e a literatura entra na minha vida como um prazer bastante significativo. Eu tenho os livros, eu digo que os livros são meus grandes amigos e inseparáveis companheiros. Onde eu vou normalmente, eu tenho um livro comigo, no trabalho, no salão de beleza, na praia, no restaurante, eles são os meus companheiros inseparáveis. Então eu estaria aqui emitindo minha opinião como uma leiga, mas uma apaixonada pelos livros. E a ideia de fazer esse vídeo, como vídeo inaugural, é até em função de um fórum que foi lançado pelo canal de Denise, do canal Meus Olhos Verdes, onde ela criou um fórum literário e ela sugeriu a leitura de 2 livros. Um deles foi O Outro Pé da Sereia, de Mia Couto, e o livro A Ilha do Dr. Moreau, de H.G. Wells.
a ideia era que nós lêssemos os dois ou um dos dois livros e emitíssemos as nossas opiniões a respeito deles, ou através de vídeo ou através de comentários nos vídeos de pessoas que porventura postassem nos seus respectivos canais. De início, a minha ideia era só comentar, fazer comentários, eu não tinha pretensão de fazer um vídeo. Mas hoje, sei lá, me deu uma vontade e eu estou aqui para gravar o vídeo. Eu queria muito ter lido O Outro Pé da Sereia, na realidade, ter continuado a leitura, porque tempos atrás eu comecei a ler o livro O Outro Pé da Sereia, parei, gostei bastante, inclusive eu dei de presente a uma pessoa. Eu gostaria de ter lido O Outro Pé da Sereia, mas eu emprestei o meu livro a uma colega de trabalho e infelizmente o livro não foi devolvido em tempo. Mas ainda assim eu já desisti até de receber o livro de volta, comprei um outro exemplar, estou com ele aqui, vou ler, mas infelizmente não vai dar tempo de lê-lo e comentar através do Fórum Literário, porque o prazo já terminou. Mas com referência à Ilha do Dr. Moreau, de H.G. Wells, eu li o livro, estou aqui para fazer os meus comentários. Bem, a primeira coisa que me impressionou no livro foi a capa, né? Esses dentes aqui que estão aqui na capa do livro assim, me impressionaram muito fortemente. Inclusive, tem um amigo meu que me acompanha muito e sempre que eu estava com esse livro, com a capa virada para cima, porque eu gostei bastante, ele pedia para eu manter lá emborcada, porque ele se assustava muito com a capa do livro. Eu até comentei lá no vídeo que foi postado por Denise que caso não tivesse sido a indicação dela para o Fórum Literário, possivelmente eu não teria lido A Ilha do Dr. Moreau. E foi uma surpresa bastante positiva a leitura desse livro. Eu gosto muito de literatura fantástica, de realismo fantástico. E esse livro, ele é quase que eu diria que é um realismo fantástico, porque ele traz coisas da realidade, mas apresenta muita coisa de fantasia. A história, acho que quem já viu os outros vídeos já sabe mais ou menos do que a história se trata. Na realidade, é um homem chamado Pendrick, que após ter ficado à deriva no mar e ter sido resgatado por um barco, ele começa a presenciar algumas cenas meio estranhas, pessoas que têm uma aparência muito estranha, parecendo meio homem, meio bicho, já nessa embarcação. E essa embarcação está se dirigindo para uma determinada ilha. No meio do caminho ele é lançado novamente ao mar. Essa embarcação se dirige à ilha e, num dado momento, ele é novamente resgatado por uma das pessoas que está nessa ilha, que é Moreau, e é levado para a ilha, onde ele começa a presenciar coisas muito estranhas. Primeiro ele é colocado num quarto, assim, em péssimas condições. Ele ouve muitos gritos de bicho, como se animais estivessem sendo torturados. E numa dessas existe uma ligação entre esse quarto dele com outro ambiente de onde ele escuta esses gritos, essa manifestação parecendo de bichos sendo torturados. Num desses momentos ele consegue, existe uma porta que liga esses dois ambientes e num desses momentos essa porta fica permanentemente trancada. Num dos vacilos dados por Moreau e pelo outro personagem que se chama Montgomery, ele deixa a porta meio que aberta, ele entra e aí ele presencia uma cena de animais sendo, não diria escalpelados, mas sendo abertos, e ele se horroriza com aquilo. Em suma, ele começa a presenciar e acaba descobrindo mais à frente que o que está acontecendo naquela ilha é que está acontecendo uma experiência
pode-se dizer, entre aspas, científica, em que Monroe e Montgomery tentam humanizar animais. Acho que o foco principal desse livro é discutir até que ponto os seres humanos são racionais, são civilizados, e o quanto os animais são de fato, quem é realmente o animal da história, se é o homem ou se é o bicho. Porque as atrocidades que são cometidas por Monroe e Montgomery naquela ilha nos colocam em xeque onde é que está de fato a humanidade, se é no homem ou se é no bicho. Eu fiz várias marcações aqui nesse livro, a gente pode verificar aqui, de passagens e de comentários que ele faz, na realidade Pendrick, né, que o narrador é o Pendrick, o livro é todo narrado por ele, e tem alguns momentos que ele faz algumas ponderações a respeito do que está acontecendo na ilha. Esses animais, eles são, entre aspas, catequizados por Monroe, onde ele criou uma espécie de uma lei, e que esses animais, essa lei acabou sendo incutida na cabeça desses animais humanos, como uma forma de fazer com que eles ficassem subordinados a Monroe e a Montgomery, uma forma de sublimar o espírito animalesco desses seres que eles criaram. E assim a gente percebe que existe uma analogia entre o processo de sublimação do espírito animal desses seres com, a gente poderia dizer, com a catequização através da religião. E aí isso nos leva a pensar a religião como uma forma de sublimar o espírito animal de nós, seres humanos. Eu percebi muito isso no livro. O que eu achei bastante interessante também nesse livro é que, ao lê-lo, em várias cenas, você se sente parte da narrativa. É como se você estivesse fazendo parte da narrativa. O H.G. Wells, ele consegue, através de Pendrick, levar nós, leitores, para aquela realidade. Então tem um momento de fuga, de perseguição na ilha, que eu me sentia acompanhando Pendrick naquela perseguição. Tem momentos que ele se sente acuado e observado por aqueles seres, animais da ilha, e eu me sentia acuada e observada por aqueles seres da ilha, tal qual o Pendrick se sentia. O que eu achei de um ponto negativo no livro é que o final me pareceu muito brusco. Assim, o resgate de Pendrick por um navio que passava. A morte de Monroe foi muito rápida também, não foi muito detalhada. Eu acho que eles poderiam ter explorado melhor a morte de Monroe por dos animais. Eu acredito, a gente não fica sabendo quem foi que o matou, mas leva-se a crer que a morte dele foi provocada por um dos últimos animais que ele considerava que seria a sua obra-prima, que era uma onça que ele estava tentando também humanizar. Chato assim, eu não consegui ter destacado assim que partes eu gostaria de ler aqui no livro, mas assim, tem muitas coisas bem interessantes, assim, passagens muito interessantes, umas reflexões que ele faz que são fantásticas. São fantásticas. Aqui nessa questão da sublimação do ser animalesco que a gente tem, aí ele tem um trecho que ele fala: na verdade, uma grande parte do que chamamos educação moral
não passa de uma modificação artificial desse tipo, uma perversão do instinto. A agressividade é induzida a virar coragem e autossacrifício, e a sexualidade reprimida se transforma em emoção religiosa. E a grande diferença entre o homem e o macaco é a laringe, disse ele, e a incapacidade do macaco de modular símbolos sonoros cheios de nuances para exprimir pensamentos complexos. Ou seja, ele fala assim que a educação moral que nós recebemos, na realidade, é uma forma de sublimar aqueles instintos animais que nós seres humanos possuímos. Então, assim, é uma obra que para quem não leu, eu indicaria a leitura dela, certamente. Gostei bastante do livro, uma leitura muito rápida. Essa edição da Alfaguara, a fonte é excelente. Para mim, que tem um problema de visão, então foi fantástico. A fonte é bem grande, dá para ler tranquilamente. Então, essa é a minha opinião a respeito A Ilha do Dr. Moreau. Paralelamente à lida A Ilha do Dr. Moreau, eu também li A Trégua, de Mário Benedetti, o Benedetti, como alguns pronunciam. Mário Benedetti é um escritor uruguaio. Eu li também esse livro por conta dos comentários que estavam sendo feitos por Denise no canal dela. Eu não conhecia esse escritor. Essa é considerada uma das obras-primas escritas por ele. Eu gostei muito desse livro, muito. Ele é muito, em algumas partes, ele é bastante melancólico, é bastante triste. Ele fala da história de um homem que já está por volta dos seus 50 anos, 40 e poucos, já perto dos 50. Durante a leitura ele completa 50 anos, durante a narrativa. E esse homem é viúvo, ele tem 3 filhos, uma mulher e 2 homens. A relação dele com os filhos é muito ruim, porque ele ficou viúvo muito cedo e ele não conseguiu estabelecer com esses filhos um laço de afetividade muito grande. Ele está em vias de se aposentar e ele começa a se questionar o que é que ele vai fazer justamente quando a sua aposentadoria chegar. Com o que é que ele vai preencher o tempo ocioso que ele vai passar a ter durante a sua aposentadoria. E nesse ínterim dessa reflexão, entra na vida desse homem uma mulher bem mais jovem, pela qual ele se apaixona. E aí o livro lhe dá uma virada, quando ele começa a refletir sobre as dúvidas que ele tem a respeito do afeto, do amor dessa mulher por ele, e todas aquelas inquietações que possivelmente uma pessoa mais velha que se relaciona com uma pessoa mais nova tem, com referência a será que ela me ama de verdade? E quando eu ficar bem mais velho, ela não vai me querer mais, possivelmente ela vai me trair com a outra pessoa. Todas essas inquietações o Mário Benedetti discute nesse livro. O final é bastante surpreendente, porque à medida que ele vai levantando todas essas inquietações a respeito da pessoa pela qual ele é apaixonado, a gente vai começando a esperar que tudo aquilo que ele crê de fato aconteça, e nas últimas páginas do livro a história nos surpreende, dando um final extremamente inesperado. Pelo menos para mim foi totalmente inesperado. E é interessante que ao final do livro, nas suas últimas linhas, eu diria, o autor nos explica o porquê do título A Trégua. O que é que isso significa? Eu gostei tanto desse livro que eu já comprei 3 outros títulos escritos por ele. Eu comprei, acho que é A Primavera do Espelho Partido, que também é considerado um excelente livro dele. Eu comprei A Borra do Café, que acho que é o último livro traduzido aqui no Brasil.
E eu comprei também, acho que As Águas do Tempo. Me perdoe se o título não estiver certo, que esse daí já é um livro de contos escrito por ele. É uma leitura que eu recomendo, sem sombra de dúvidas, um excelente livro. Meu exemplar é da LPM Pocket, mas também existe um exemplar da Alfaguara, não sei se é assim que pronuncia, Alfaguara, Alfagarra, não sei, Alfaguara eu acho, que é muito bonita a capa, inclusive eu vi ontem num sebo, vi hoje num outro sebo aqui perto de casa, e eu fiquei bastante interessada em comprar. Mas eu achei essa capa da LPM Pocket muito mais bonita, inclusive, do que a capa da Alfaguara. E acho que ela transmite mais o sentimento do livro do que o da capa da Alfaguara. Então, assim, para vocês que não conhecem Mário Benedetti, eu recomendo a leitura desse livro, sem sombra de dúvidas. Vocês certamente não irão se arrepender, pode escrever. Então, gente, acho que por hoje é só. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo. Façam comentários. E eu espero tomar coragem e fazer outros vídeos. Um grande abraço e boa noite a vocês.